Muito provavelmente você já deve ter visto posts como esses que estão aparecendo aqui na tela no seu Instagram. Isso porque esses posts minimalistas estão muito em alta nas redes sociais. Então, pensando nisso, hoje eu vou te mostrar 5 exemplos desses posts que você pode criar de uma forma super fácil no Canva para você compartilhar aí no seu perfil do Instagram. Então, vem comigo! E para a gente começar a ver os 5 modelos de posts minimalistas que a gente consegue criar através do Canva, a gente vai clicar aqui em cima em criar um design e aqui a gente vai escolher a opção de post para Instagram. A primeira forma que a gente vai ver é um modelo que eu gosto bastante de usar, principalmente quando eu não quero fazer um post com muito texto, e sim dar mais destaque para a foto do serviço ou do produto. Então a gente vai ver como criar um post exatamente como esse que está aparecendo aqui na tela, sobrepondo as imagens e criando esse efeito super legal. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui em elementos, para a gente pesquisar uma foto, mas caso você tenha uma foto já do seu produto ou de você prestando o seu serviço, você pode trazer a sua foto aqui para dentro pela aba dos uploads e aí você vai utilizar a sua foto durante a montagem. Aqui eu vou utilizar uma foto do banco de imagem mesmo, então aqui eu vou pesquisar por uma foto de restaurante, por exemplo, e aqui a gente vai vir na aba de fotos. Então eu acho que essa daqui já vai ficar bem legal, eu vou reduzir um pouquinho o tamanho dela para a gente deixar ela quadrada, assim como o formato da postagem, assim já está ótimo, e agora a gente vai duplicar essa camada dessa foto. Então, Ctrl C, Ctrl V para a gente copiar e colar, e agora a gente vai expandir essa foto para ela ficar lá no plano de fundo. Pronto, agora você pode perceber que uma foto já foi lá para o plano de fundo e a outra ficou sobrepondo aqui. Na do plano de fundo, eu gosto de sempre deixar ela em preto e branco, mas se você quiser, você pode utilizar já esse design dessa forma aqui, que também dá um efeito legal. Mas eu acredito que com a foto que está no fundo em preto e branco, fica um efeito mais legal para você dar mais destaque aqui para o seu conteúdo. Então, para isso, a gente vai clicar em cima da foto que está no fundo, já vai vir aqui em editar foto, aqui em filtros, a gente vai clicar em ver tudo, e a gente pode descer até a opção de mono. Aqui a gente vai escolher a opção de classe. Exatamente dessa forma, agora a foto do fundo já está em preto e branco. E agora, se você quisesse, você poderia escrever, por exemplo, uma palavra aqui, né? Então, só para servir como exemplo, vou adicionar uma camada de texto, pressionando a tecla T, e aqui eu vou escrever restaurante. A gente pode procurar por uma fonte que tenha, né, relação aqui com comida, uma fonte que seja mais desenhada, por exemplo. Como, por exemplo, essa daqui. Agora a gente pode aumentar um pouco. Acho que já fica bem legal. E pronto, basicamente a sua primeira opção de post já está pronta. E caso você quisesse, você poderia também fazer com fotos diferentes no plano de fundo. Então a gente pode deletar essa que a gente colocou, a gente pode pesquisar por um outro modelinho aqui, como por exemplo esse daqui. A gente pode aumentar ele e a gente vai deixar ele lá no plano de fundo, exatamente dessa forma. Agora a gente vem, novamente clica em cima do plano de fundo e a gente vem aqui em editar fotos, em filtros a gente vai pesquisar aqui pelo clássico novamente. E agora a gente vai deixar ele lá com fundo preto e branco. E aqui na frente a gente deixa a foto com maior destaque. Então assim já fica bem legal. Se você quiser, você pode até aumentar um pouquinho essa foto. E caso você queira, uma outra opção também é você dar um pouquinho de desfoque na imagem que está no fundo. Você pode deixar selecionada essa imagem, você vai vir aqui em editar foto novamente. E aqui na aba de efeitos você vai encontrar a opção de desfoque. Pronto, e agora você consegue ir controlando aqui a intensidade do desfoque da imagem que está no plano de fundo. Assim ficou bem legal também e é mais uma opção para você ir personalizando seus posts de acordo com o que você precisa aí para o seu perfil. E o segundo modelo de post minimalista que a gente vai ver é o formato de post no estilo tweet, só que com imagem. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como a gente consegue criar esses posts do zero, só que agora o Canva facilitou muito a nossa vida, porque ele tem alguns modelos de templates prontos para a gente só personalizar a foto e o texto para a gente finalizar esse post. Então, aqui em Design, a gente vai pesquisar por Tweet, e aqui já vão aparecer diversos modelos prontos para você utilizar. Aqui tem alguns que são do Canva Pro e outros que são totalmente gratuitos. Então aqui você pode escolher o que você mais gostar para você montar aí o seu post. Então pode ser, por exemplo, esse daqui. Aí aqui no caso, né, eu traria uma foto minha aqui para os uploads, como por exemplo essa daqui, e aí é só a gente pressionar e soltar aqui em cima da imagem para a gente personalizar. A gente pode dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse para a gente posicionar a imagem aqui dentro do círculo. Aqui eu vou escrever meu nome. Aí aqui embaixo seria só você personalizar o texto de acordo com o conteúdo que você está criando. Se você quiser, você pode aplicar aqui algumas quebras, né, para não ficar o seu texto muito desorganizado. Então assim, se você quiser diminuir também um pouquinho do espaçamento entre as linhas, é só você clicar aqui na parte de espaçamento. Você consegue brincar aqui com o espaçamento entre uma linha e a outra. Aqui, se você quiser alterar as hashtags, você consegue também. E aqui embaixo a gente pode trazer uma outra imagem. Eu vou pesquisar aqui por tecnologia, porque é sobre o assunto desse post, mas aí você vai pesquisar de acordo com o tema que você está criando. E aí o post ficaria basicamente dessa forma aqui, muito rápido, né? Em menos de 1 minuto você consegue criar um conteúdo aí para o seu perfil do Instagram. O terceiro modelo de post minimalista que a gente vai ver são aqueles posts em que a gente vai ter uma frase com alguns pontos de destaque dentro dela. Mas a gente vai ter aqui basicamente o plano de fundo branco e o texto em preto, porque assim a gente vai conseguir criar um contraste bem legal no seu post e você vai focar
muito mais a atenção das pessoas no conteúdo que você está criando. Por quê? Porque atualmente, né, tem muitas informações dentro do feed do Instagram, por exemplo. E quando você faz um post que vai ao contrário desses outros conteúdos, ou seja, com menos informações, as pessoas acabam parando e prestando mais atenção nesse conteúdo. Então essa pode ser uma estratégia muito legal para você utilizar aí no seu perfil para você aumentar o seu engajamento. Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui uma camada de texto, apertando a tecla T, e aqui é legal que a gente sempre escolha uma fonte em que dê para a gente colocar negrito em algumas palavras, porque com isso a gente vai conseguir criar um destaque e não vai deixar aqui só o texto jogado na sua tela. Então uma fonte que eu gosto bastante de utilizar chama-se Poppins. Aqui eu vou escrever o tema do vídeo novamente, mas aí você escreveria o conteúdo que você quer passar para os seus seguidores, exatamente dessa forma aqui. Eu vou deixar um alinhamento na esquerda, que eu acho que fica mais legal. A gente pode aumentar um pouquinho para não ficar tão pequeno e difícil de ser lido. Aí agora a gente pode aplicar aqui o negrito, como eu falei anteriormente, nas partes mais importantes da sua frase. Então, basicamente, dessa forma aqui. E agora uma coisa que você pode fazer também é colocar o seu perfil do Instagram aqui em cima para ser algo personalizado seu. Não é porque é minimalista que você não precisa deixar aqui a sua marca, né? Exatamente dessa forma, a gente pode reduzir um pouquinho o tamanho aqui, deixar ele alinhado na esquerda juntamente com o texto, exatamente dessa forma. A gente pode diminuir um pouquinho aqui a transparência. Pronto, e agora basicamente já está feito o seu post. Se você quiser, você pode colocar uma seta aqui embaixo para você fazer posts, né, no formato carrossel. Então você poderia deixar aqui uma setinha na parte de baixo, por exemplo, aqui, e aí ficaria totalmente ao seu critério, né? Aqui, se você quiser, você pode até mudar um pouquinho da cor, colocar um laranja, que acaba ficando legal também. Enfim, você consegue ir personalizando da forma que você quiser. E caso você queira ir criando novas páginas para você fazer um post carrossel, é só você clicar aqui em duplicar página e aí você vai escrevendo a continuação do seu conteúdo. E caso você não queira deixar aqui com o fundo branco, você pode também pesquisar por outros planos de fundos aqui na aba dos elementos. Então você pode pesquisar aqui por background e aqui na aba das fotos você consegue encontrar uns que não são tão chamativos assim, né? E como o tema aqui é post minimalista, não faria sentido colocar aqui uma imagem muito chamativa, tá certo? E caso você queira, você pode também clicar em cima da imagem aqui do fundo e vir aqui em transparência e reduzir aqui a transparência dela para ficar algo mais natural e também ficar muito bonito e minimalista a sua arte. E o quarto modelo de post que a gente vai ver vai ser basicamente se você quiser colocar uma palavra em específico em destaque aí no seu perfil. Então são posts de palavras únicas ou frases bem curtinhas que a gente vai utilizar uma foto minimalista no fundo e em cima a gente vai trazer uma mensagem bem curta para a gente fazer essa composição de imagens. Então aqui em elementos vou pesquisar por minimalista e aqui basicamente vão surgir diversas opções de fotos com planos de fundo já pensados, né, nesse estilo minimalista que você pode criar a sua imagem. Então eu poderia escolher qualquer uma dessas, eu vou colocar, por exemplo, esse relógio aqui, e aqui você poderia escrever, né, uma mensagem aqui embaixo, qualquer coisa do tipo. Eu vou escrever aqui só uma palavra, por exemplo, minimalista. Vou mudar a fonte para Poppins, como a gente tinha visto anteriormente. Aqui eu vou aplicar um itálico, que eu acho que vai ficar legal. Vou deixar o texto alinhado com o relógio. E aqui é importante que a gente sempre utilize as cores que já estão presentes na imagem, porque assim a gente consegue deixar como se fosse algo pertencente da foto mesmo, né? E a gente não queria um contraste tão grande assim com o texto para realmente ficar tudo dentro da mesma paleta de cor. Então aqui em cores presentes na foto, a gente pode escolher essa cor aqui, e eu acho que assim já vai ficar bem legal também. E aqui você poderia escrever, por exemplo, né, uma frase para começar a semana, frase motivacional, uma frase sobre o seu negócio, enfim. Aqui você consegue ir personalizando de acordo com o conteúdo que você quer criar, e aqui é só uma ideia, né, de uma base para você ter na hora de criar os seus conteúdos. E um exemplo de frase de conteúdo que você poderia criar seria como criar mais conteúdos em menos tempo. Isso adaptando, né, para o tema que eu falo no meu perfil. Então aqui a gente poderia dividir aqui as linhas, reduzir um pouquinho o espaçamento entre elas. A gente pode, se você quiser, aplicar o efeito de negrito, como a gente conversou anteriormente, exatamente dessa forma aqui. E aí você poderia colocar uma chamada aqui, por exemplo, te explico na legenda. Pode aplicar o negrito novamente, reduzir um pouquinho o tamanho para ele não ficar do mesmo tamanho, né, do texto, e a gente posiciona ele aqui embaixo, exatamente. Dessa forma aqui, a gente pode aumentar um pouquinho aqui o título, posicionar ele um pouquinho mais para baixo, e aqui a gente pode adicionar uma linha também, apertando a tecla L, aqui a gente vai reduzir a espessura dela, deixar em 1 mesmo, que a gente vai deixar ela virada na vertical, a gente vai posicionar aqui embaixo, apontando, né, para a legenda, que é onde vai estar o seu conteúdo. Então, exatamente dessa forma aqui, você já tem também mais um post pronto, super rápido e fácil de se fazer aí para suas redes sociais. E por fim, para finalizar, o último modelo de posts minimalistas, que também está muito em alta recentemente em todas as redes sociais, que tem muita gente usando, é o post no formato de bloco de notas.
Para facilitar a nossa vida, o Canva também já tem diversos templates prontos de blocos de notas para você só aplicar aqui e editar o texto de acordo com o conteúdo que você quer criar. Então aqui em Design a gente vai pesquisar por bloco de notas e aqui já vão aparecer diversos modelos, inclusive gratuitos, para você utilizar aí para criar o seu conteúdo. E esse daqui é super fácil de você personalizar. Então aqui na parte superior, se você quiser, você pode diminuir um pouquinho os elementos, né? Que é justamente como se fosse a interface do aplicativo do bloco de notas. A gente pode trazer um pouquinho aqui mais para cima. E aqui a gente vai começar a personalizar o conteúdo do post. Então aqui a gente pode deixar tudo alinhado e aqui a gente escreveria, né, 5 ideias de posts minimalistas. E aqui a gente teria post estilo tweet e mais uma vez você já tem aqui um post totalmente pronto para você utilizar nas suas redes sociais. E se você olhar aqui nos templates, tem diversos outros modelos gratuitos e que eles têm um layout um pouquinho diferente desse que a gente criou. Então esse daqui ele já tem um plano de fundo idêntico ao do aplicativo do bloco de notas, mas aqui tem outros que são bem legais também, como por exemplo esse que tem uma foto no plano de fundo, esse daqui também que está bem legal, bem minimalista, como a gente conversou anteriormente. Enfim, aí você consegue ir pesquisando aqui e ver qual se encaixa melhor no conteúdo que você está criando aí no momento. E eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você e que, acima de tudo, você consiga sair desse vídeo e colocar essas dicas em prática para você criar os seus próprios conteúdos. Beleza? E também tenha certeza que você está inscrito ou inscrita aqui no canal para você ficar por dentro de todas as novidades que eu posto por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.